Bom, vamos voltar para o nosso panorama então do Antigo Testamento. A gente está em Êxodo já, falando do Moisés, e estamos na reta final ali do Egito, para falar da 10ª praga e da saída de fato do Egito. Então nós já falamos de toda a primeira parte e segunda parte de Gênesis, da criação e toda a história através do povo escolhido de Deus, que começa ali com Abraão, e entramos em Êxodo, onde conhecemos Moisés, que foi separado desde criança, né? E nós viemos acompanhando Moisés desde a sua criação no Egito, até mais tarde, quando ele volta, vai até, na verdade, a terra de Midian, né? Cria uma família ali, estabelece uma família e depois é chamado por Deus para voltar para o Egito, para libertar o povo. Nossa exposição de hoje vai a partir do capítulo 12, então quem quiser acompanhar, a partir de Êxodo 12. Nós vemos em Êxodo 12, dos versos 1 ao 14, as instruções iniciais de como comemorar a Páscoa. Lembrando, nós acabamos de ver a 9ª praga, e nós acabamos de ver o faraó e os seus oficiais tendo o seu coração endurecendo os seus corações para não deixar o povo ir. E Deus então falou a Moisés que agora essa seria a praga definitiva, esse seria o maior dos sinais. Mas antes de vir o sinal, Deus dá instrução a Moisés para que Moisés passasse a Arão, para que Arão passasse ao povo. E que instruções são essas? Primeira instrução: o mês que eles estão agora neste momento aqui, nesse acontecimento, este mês em que eles estão, será para eles o principal dos meses e será também o primeiro mês do ano. Então, a partir daquele momento, a partir daquele evento, aquele mês em que eles estavam, seriam considerado o primeiro mês deles. Seria o primeiro e o principal mês do ano dos judeus. Segunda coisa é que no dia 10 desse primeiro mês, cada um teria que tomar para si um cordeiro, e seria um cordeiro para cada família. E nós vemos mais uma vez no livro escrito por Moisés, o número 10. O número 10 é como um símbolo de completude, um símbolo de totalidade, algo fechado, algo completo. Então, no 10º dia, as pessoas deveriam escolher um cordeiro para servir de sacrifício. Cada família deveria ter o seu cordeiro. Terceira coisa é que se a família for pequena demais para comer o cordeiro inteiro, então o chefe daquela família ia convidar o vizinho, e a partir do vizinho mais próximo, eles iriam dividir aquele cordeiro, ou mais de um cordeiro, se fosse necessário. E por que nós precisamos entender isso? Primeira coisa é que a graça que foi alcançada pelo sacrifício do cordeiro, já desde aqui mostra que essa graça, ela é para ser compartilhada, e não para ser retida, para ser guardada por aquela família ou por alguma pessoa. A graça do cordeiro, o sacrifício do cordeiro, não veio apenas sobre Moisés, sobre Arão, ou sobre a tribo de Levi, que seria a tribo sacerdotal, mas ela deveria ser compartilhada por todos que fizessem parte do povo, do maior até o menor. A quarta ordenança tem a ver com o cordeiro. Deus diz como deve ser esse cordeiro que vai ser doado. Primeiro, ele tem que ser sem defeito, o que nos lembra que somente alguém sem pecado poderia vir como um sacrifício para o povo. Somente alguém que não tivesse pecado serviria como um sacrifício perfeito a Deus para a libertação do povo. E esse cordeiro também precisaria ser macho de 1 ano. E aqui alguns comentaristas atribuem principalmente a figura masculina como sendo um representante legal de toda a humanidade. Por que eles dizem isso? Primeiro, por causa de Adão, que foi homem e foi o representante legal de toda a humanidade. Depois também com Cristo, que é o representante da humanidade redimida e que também é homem. Alguns dizem até, inclusive, com base nesse versículo, onde o cordeiro, ele é macho e é de 1 ano, que o sacrifício de Jesus, a vida ministerial de Jesus, foi de apenas 1 ano. A gente está acostumado a pensar que foram 3 anos, né?
E a gente tira com base nisso cálculos que alguns estudiosos fazem dos evangelhos. Mas alguns dizem que Jesus andou e pregou por apenas um ano. E aí existem alguns argumentos para isso, mas esse não é o foco nosso aqui. A gente tem então depois a quinta ordenança, que é Deus pedindo para que o cordeiro seja guardado a partir do 10º dia até o 14º dia daquele mês, ou seja, a soma de 7 mais 7. E todo o ajuntamento da congregação, todas as pessoas do povo, todo Israel deveria matar aquele cordeiro ao mesmo tempo no crepúsculo da tarde. Já aqui nós vemos todo o povo sendo responsável pela morte do cordeiro. A sexta ordenança é que deveriam pegar um pouco do sangue desse cordeiro e passar nas duas ombreiras e na viga superior da porta. Então eles deveriam pegar aquele cordeiro com eu não lembro agora, um ramo, eu não lembro do que era o ramo, mas era um ramo, e eles deveriam passar o sangue nos umbrais da porta, em todos eles. Para quê? Para que quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, não matasse quem estivesse dentro daquele lar. O sangue do cordeiro era o que marcaria aquele povo, e é o que diferenciaria o povo dos egípcios. Percebam que a analogia, o sinal, o simbolismo, ele é claro e aponta sempre para Jesus. A sétima ordenança é que naquela noite, na noite do sacrifício, todos da família deverão comer a carne assada no forno, não frita nem cozida, mas assada, com pães sem fermentos e ervas amargas. Por que assada? Muitos dizem que ao assar a carne, o povo estaria prenunciando o derramamento da ira de Deus sobre a carne de Cristo. Não por menos, nós vemos durante toda a Escritura a figura de um inferno de fogo, onde há ranger de dentes, onde a carne que está ali sofre tormentos. Então nós vemos esse juízo de fogo caindo sobre a carne do cordeiro. E não só caindo sobre a carne do cordeiro, mas nós também vemos na figura do pão o próprio corpo de Cristo sendo representado pela primeira vez, antes mesmo da ceia ser instituída. E nós vemos também a utilização de ervas, só que eram ervas amargas. Por quê? Porque a amargura do pecado e a amargura que esse pecado trouxe sobre toda a humanidade deveria ser representada também nessa refeição. Ao comerem ervas amargas, eles sentiriam a amargura que foi um cordeiro puro e imaculado ser servido como sacrifício pelos culpados, pelos pecadores. Uma oitava ordenança é dada dizendo que nenhuma das famílias poderiam deixar algo sobrar desse cordeiro. Os ramos são de isopo. Isso, isopo, exatamente. Eu nem sei que árvore é essa. Esqueci de pesquisar. É uma erva aromática, né, que serve antisséptica também. Certo. Então, para quem quiser pesquisar, são isopos. Então, nada deveria ser deixado desse cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar, caso fique alguma coisa, caso não deem conta de comer, Deus disse o seguinte: queimem o que sobrou. Por que ele está dizendo isso? Toda a carne do sacrifício, toda a carne do cordeiro deve ser consumida por inteiro. Não deve sobrar nada e não deve ter nenhuma parte desse cordeiro que não seja atingida pelo fogo ou pelas pessoas que a consumiriam. Vemos que em Cristo nada lhe foi poupado. A carne de Cristo inteira sofreu, a pessoa de Cristo inteira sofreu. Em toda a pessoa de Cristo esteve a ira de Deus. É como se nós disséssemos não, é de fato isso. Naquele momento, na cruz, Cristo se tornou pecador. Não porque ele cometeu pecados, mas porque o pecado nosso estava sobre ele. Então, na cruz, no momento da crucificação, Cristo estava com pecados. Ele estava todo ele cheio de pecados, não dos seus, mas dos nossos. E quando ele esteve todo cheio de pecados, ele foi por completo consumido pela ira de Deus. A nona instrução é que, ao comer desse cordeiro, eles deveriam estar prontos para viajar.
já com as sandálias nos pés e com o cajado na mão. Deus ainda diz para eles comerem depressa, porque aquela é a Páscoa do Senhor. Então Deus chama todo o seu povo para, além de preparar esse sacrifício, preparar também a sua partida, a sua fuga. Porque a morte do cordeiro, ela simbolizava e mostrava a certeza, a urgência e a proximidade da liberdade do povo. Então nós, como peregrinos nessa terra, nós temos a certeza, a urgência e a brevidade do retorno de Cristo, da nossa liberdade com relação ao pecado também. O próprio termo Páscoa, que significa passar, ou passar por, ou atravessar, ele pode tanto simbolizar o passar por cima das casas que o anjo da morte realizou, como o passar por aquela provação ou por aquele momento que os israelitas estavam prestes a enfrentar. E então Deus finalmente vai dizer qual é a praga que está por vir e por que ele está mandando fazer tudo isso. Porque naquela noite, na noite em que vocês comerem o sacrifício, na noite que o sangue estiver no umbral da porta de vocês, ele passará pela terra do Egito. Deus diz: eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Então Deus revela que a morte de todo primogênito que não tiver sido marcado pelo sangue do cordeiro, essa é a praga que irá atingir o Egito. No verso 14 ele vai dizer que esse dia será como um memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. E é por isso que nós, cristãos, também comemoramos a Páscoa. Só que nós não comemoramos a Páscoa como uma data de chocolate, ou como uma data de libertação do nosso povo de raiz judaica. Não, nós não somos judeus. Mas nós comemoramos essa data porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado também. E assim como Israel estava preso, escravizado no Egito, nós estávamos presos e escravizados no mundo. E Cristo, ao derramar o seu sangue, ao oferecer a sua carne, que foi toda ela consumida, ele então nos libertou da escravidão do pecado, do Egito da nossa alma, do faraó que nos aprisionava. Ou como gosta de chamar no livro do Peregrino, a cidade da destruição. Foi de lá que nós saímos, por causa desse sacrifício. Então, dos versículos 15 a 20, Deus vai detalhar um pouco mais esses pães sem fermentos. Ele vai dizer que durante 7 dias as pessoas iriam ter que comer os pães sem fermento. Logo no primeiro dia, as pessoas todas deveriam tirar o fermento das suas casas, porque todo aquele que comesse alguma massa levedada seria então eliminado do povo, seria eliminado de Israel. Então essa outra analogia que Deus está trazendo com o fermento, ela está justamente dizendo do que nós devemos nos livrar. Junto da Páscoa tem uma outra festa muito relacionada. Ela não é a Páscoa em si, mas ela está contida na Páscoa, que é a festa dos pães asmos. Não sei se todos já ouviram falar dessa festa, né? E os pães asmos são justamente esses pães que são sem fermento. Eu acho que todo mundo aqui já viu em alguma adaptação, quando Jesus faz a Santa Ceia, aquele pão, né, que parece uma massa de pizza, né? Uma esfirra desse tamanho. Era o pão asmo. Por que ele era achatado? Porque ele não tem fermento. Então, nessa festa, naquela primeira noite, os israelitas estariam se lembrando que eles deveriam se livrar do pecado. E não só se livrar do pecado, toda e qualquer quantidade de pecado, toda espécie de pecado, tudo aquilo que lembrasse o pecado, deveria ser eliminado do meio do povo. Não só não deveria ser consumido, como deveria ser removido de todas as casas do povo. Qualquer um que comesse esse pão, que tomasse parte daquilo que simboliza o pecado, deveria ser afastado do povo de Deus. E dependendo do contexto, essa palavra aqui, eliminado do povo, é justamente a condenação da morte. Mas por quê? Porque não há outra
saída, não há outro pagamento, não há outra espécie de troca que possa ser conquistada no consumo do pecado que não a morte. Se nós temos cultivado, e a palavra é essa, cultivado o pecado, o fermento do pecado em nossas vidas, seja numa quantidade mínima, seja numa grande quantidade, nós estamos fadados a ser eliminados do povo de Deus. Há um outro texto, o pastor deve se lembrar de cabeça, que diz que uma pequena quantidade de fermento leveda toda a massa, né? Então, uma pequena quantidade de pecado já pode ser o suficiente para acabar com a nossa vida, tanto física quanto espiritual. E Deus sabe disso. Não por menos Ele ordena a eliminação do fermento no meio do povo. Note que Deus fala que será eliminado do povo qualquer um que consumir, não apenas os judeus. Então Deus ele não faz acepção de pessoas, nem na sua graça, nem no seu juízo. No verso 16, Deus então institui o que o texto chama de Santa Assembleia, no primeiro e no sétimo dia, e proíbe qualquer trabalho nesses dias, além do que estiver relacionado à alimentação. Aí algum de nós, algum dos judeus deve ter se perguntado, mas como é que a gente vai viver se a gente não puder fazer nada durante 7 dias? E o nosso sustento? O que será de nós, da nossa casa, dos nossos negócios? O que será da minha bolsa de valores, das minhas ações? O que vai ser das minhas negociações se eu ficar 7 dias? 7 dias é muita coisa. E agora a gente está na polêmica escala 6x1, né? Nessa briga eterna da escala 6x1. Imagina agora, é 7 por 0, mas não é 7 de trabalho, é 7 de descanso. E 0 de trabalho. O que será de mim agora? Por que que Deus me mandou ficar 7 dias em descanso? É justamente para o povo se lembrar que o sustento deles não depende da bolsa de valores. O sustento deles não depende de quão bem eles negociam, dos contratos que eles fecharam, do quanto eles ajuntaram, do quanto eles têm reservado, mas justamente de Deus que traz o sustento dia após dia. A palavra diz que ao justo Deus dá enquanto ele dorme. Deus provê enquanto dorme. Tudo o que nós temos, claro, não exclui o nosso esforço. Nada vai cair do céu. Mas se nós conquistamos algo, até o que conquistamos através do nosso esforço, é porque Deus nos concedeu. Porque eu posso trabalhar 7 dias por semana e ainda assim ser uma pessoa miserável, se Deus não me conceder a graça de receber o meu sustento. Então, nesse período de 7 dias, o povo deveria focar completamente em Deus e não nos seus próprios assuntos pessoais. Em Êxodo 12, do 21 a 30, nós vemos então a 10ª praga. Moisés passa todas essas instruções para os líderes e os líderes passam essas instruções para o povo. E eu queria me deter rapidamente nesse detalhe. Tudo isso, essa relação entre Moisés, Arão e o povo, os líderes e o povo, isso mostra como Deus está sempre agindo através de uma estrutura. Mostra como até os pequenos detalhes em que Deus organiza as coisas, a sua comunicação com o homem, a forma dele agir, nos serve de ensino. Antes Moisés, ele servia como um representante direto de Deus e Arão como um profeta. Agora nós vemos Moisés falando como um representante de Deus e os líderes da nação como se, trazendo para o nosso contexto, esses líderes fossem os seus bispos, seus presbíteros. Então nós vemos Deus estabelecendo uma hierarquia até aqui, mostrando que a hierarquia não é um problema quando ela é instituída por Deus, mostrando que a hierarquia, a ordem, ela existe quando ela é instituída por Deus, e não quando ela é criada por seres humanos para que homens sejam maiores do que outros homens. E tudo isso serve de sinal, tudo isso que aconteceu, para que as futuras gerações aprendam aquilo que Deus fez sem terem tido o privilégio de ver aquilo que ocorreu. A gente é muito fácil, a gente é muito rápido em esquecer as coisas. Até quem tem a melhor das memórias, essa memória às vezes prega peças. Ela começa a falhar cedo ou tarde. Então Deus disse, a Páscoa que eu estou instituindo vai ser um lembrete eterno
de tudo o que irá acontecer aqui na terra do Egito. Se um dia chegarem para vocês e dizer, mas eu não vi Deus fazer isso, eu não vou acreditar que Deus fez isso, eu não estava lá, quem é que me garante? Pois vocês têm a Páscoa para provar. Vocês têm entre vocês tudo aquilo que eu ordenei, que prova aquilo que aconteceu. Mas eu não acredito mesmo assim. Então, aí cai na parábola do Lázaro, né? Nem que ressuscite o morto do Hades, essa pessoa não vai acreditar, porque ela não quer acreditar. Não é que as provas não estão ali, ela não vai querer acreditar. Então, à meia-noite, Deus cumpre o que ele prometeu. Dos versos 31 a 42, nós lemos o anjo passando na terra do Egito e matando todos aqueles que não tinham sinal na sua porta. E não teve uma casa dos egípcios que não houvesse luto aquela noite. Só aí e só então Faraó mandou falar para Moisés: eu deixo o seu povo ir. E não só Faraó pediu para o povo ir embora, como os líderes do povo egípcio, os sacerdotes, imploraram para que os israelitas partissem. E deram até os seus pertences, como Deus disse que o daria. Eles deram ouro para os israelitas. O povo que foi escravizado, que foi maltratado, estava agora recebendo ouro, recebendo roupa e sustento, tanto para sacrificar a Deus, quanto para sobreviver ao deserto. E então o texto nos diz que 600 mil homens, aproximadamente, saíram do Egito, fora crianças, mulheres e crianças. E se a gente for criar uma estimativa, dá algo em torno de 2,5 milhões de pessoas, 2 milhões e pouquinho. E olha só que detalhe interessante, no versículo 38, não saiu só judeu. O versículo 38 diz que saiu com eles um misto de gente. Então, parece que saíram egípcios também. Parece que alguns egípcios se renderam aos milagres de Deus e perceberam que Deus de fato era maior que os deuses egípcios. Só que essas pessoas que saíram aqui, elas vão aparecer mais uma vez, só que lá em Números. E a gente vai ver, se a gente chegar lá em Números, que esse povo aqui, ele não era um povo entregue a Deus, convertido a Deus. Não era um povo que de fato estava atrás do Deus de Israel. Eles estavam apenas surpreendidos, surpresos, admirados pelos milagres de Deus. E a gente vai ver que esse povo vai ser um dos responsáveis por fazer o próprio povo de Deus tropeçar, reclamar e querer voltar para o Egito. Mas não vamos lá para Números ainda, vamos voltar para cá. O texto aqui também vai dizer que, por terem partido depressa, nenhum deles teve tempo de preparar nada. Então eles não prepararam comida, não prepararam as roupas certas, não prepararam o que eles iam levar, o que eles não iam levar. Provavelmente alguém esqueceu o PlayStation 4 ligado em casa, o outro esqueceu o notebook do trabalho, a menina esqueceu o celular ligado ali no TikTok, falou, meu Deus, e agora? E não voltaram, estavam com pressa, não tinha como esperar, e eles saíram. Mas por que teve que ser tão depressa? Por que Deus pediu para eles saírem com tanta pressa? Deus está mostrando para eles que eles não precisam se preparar para a viagem que Deus está mandando eles irem. Eles precisam ir, porque o Deus que está com eles irá sustentá-los durante toda a travessia que eles têm que atravessar, toda ela. Então vocês não precisam se preocupar com os mantimentos, vocês não precisam se preocupar com isso, com aquilo, vocês só precisam se preocupar em obedecer aquilo que Deus mandou. Se Deus mandou esperar, você espera, mas se Deus mandou ir, vai. Não fique esperando as condições perfeitas, as condições normais de temperatura e pressão. Não, vai, porque Deus está mandando. Agora, será, e aí eu pergunto, que eles estão indo por efeito de manada? Todos eles estão saindo só porque tem um monte de gente saindo, então eu vou sair também? Porque isso acontece. Inclusive tem um experimento muito legal na internet, onde uma das pessoas começa a olhar para cima assim, aí fica assim. Demora uns 2 minutos, 2, 3 pessoas começam a olhar também.
Quando você vai ver, tem uma multidão de gente olhando para cima e nem sabe por que está olhando para cima. Porque aquela primeira pessoa estava olhando para o nada, assim, e ficou. Isso acontece. Então, por que essas pessoas estavam saindo do Egito? Será que eles estavam saindo só porque, como diz o nosso poeta, não tão poeta assim, pior que tá, não fica? Ou será que elas estavam, de fato, convertidas a Deus, querendo fazer parte do povo de Deus? E então, depois de 430 anos, o povo estava finalmente livre. Essa pergunta que eu fiz agora vai ser respondida em encontros futuros, certo? Até lá, aguardo o suspense. Então, nós temos um outro parênteses de novo, dos versículos 43 até o 51. Deus vai falar de novo sobre a Páscoa. O que ele vai falar sobre a Páscoa agora? Primeira coisa, nenhum estrangeiro pode comer da Páscoa. Ninguém que não pertence ao povo de Deus pode participar da Páscoa. Isso lembra alguma coisa que a gente faz hoje? Quem? Não discuto. A Santa Ceia, exatamente. A associação da Páscoa com a Santa Ceia, ela não é à toa. E não é à toa também que nós chamamos a Santa Ceia de sacramento. Segundo a nossa confissão de fé de Westminster, segundo o nosso catecismo maior, a pergunta 170 pergunta justamente como os que recebem dignamente a ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo, como que nós recebemos isso? A resposta é que, ao receber dignamente a ceia do Senhor, os que participam externamente dos elementos visíveis também participam realmente e de fato do corpo e do sangue de Cristo. Aí vem o detalhe: não corporal e nem carnalmente, mas espiritualmente. Enquanto pela fé recebem e se alimentam de Cristo crucificado e de todos os benefícios da sua morte para a sua nutrição espiritual e o crescimento na graça. Então, o que o catecismo está falando aqui? Que a Santa Ceia, na Santa Ceia, e neste momento, nessa reunião solene, todos nós somos alimentados, de fato, pelo corpo e sangue de Cristo, não carnalmente, como pregam os católicos, mas de uma forma espiritual, onde essa alimentação, esse rito, essa ordenança, nos alimenta espiritualmente, nos fortalece espiritualmente e nos tornamos participantes com Jesus na sua morte e também na sua ressurreição. E a Páscoa é a mesma coisa. Quando eles comiam a carne do cordeiro, eles estavam se tornando parte do povo de Deus e daquele sacrifício que foi feito. Não literalmente, mas figuradamente. Então, se esse momento não fosse um momento solene, ou se fosse apenas um momento qualquer, não teríamos alegações tão graves quanto, por exemplo, aqueles que comem e bebem indignamente não discernem o corpo e sangue de Cristo. E aqueles que o fazem, pior, muitos deles são os que dormem, segundo Paulo. Então, tanto na Santa Ceia quanto aqui na Páscoa, do texto, quem não faz parte do corpo, ou quem não come, ou quem come e bebe indignamente, come e ajunta para si condenação. Participar desse momento, dessa refeição, de forma indigna, é juntar para si mais condenação, mais pecado, mais ira de Deus. Então existe uma realidade espiritual por trás desse símbolo aqui transmitido. Porém, apesar de estrangeiros não poderem participar, na segunda ordenança de Deus, ele nos mostra que existe uma exceção. Qual é essa exceção? Ele vai dizer que aquele que for comprado e circuncidado poderá participar. Como nós entendemos a circuncisão hoje? O nosso catecismo também vai responder. Rafa, você que fez um ano de aulas para professar a fé, o que é associado à circuncisão na nova aliança? Na antiga aliança precisava ser circuncidado para fazer parte do povo de Deus. Na nova aliança, o que nós precisamos para fazer parte do povo de Deus? Qual é o nosso ingresso no povo de Deus? O que simboliza a nossa entrada na igreja? Fala aí, quero ouvir. É o batismo? Isso aí, tá vendo? Ó, não foi em vão, pastor. Decorou.
Também no nosso Catecismo Maior e Breve, na pergunta 165, perguntado o que é o batismo, nós lemos que o batismo é o sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordena a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um selo e um sinal da nossa união com Jesus, da remissão dos nossos pecados pelo sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna, e por ele os batizados são solenemente admitidos à igreja visível e entram em um pacto público, professando pertencer totalmente e unicamente ao Senhor. Então nós vemos, existe uma condição para a qual você pode participar do corpo e do sangue do Cordeiro que foi sacrificado. Primeiro, a condição é fazer parte do povo. Você é a igreja? Você faz parte da igreja? E eu não sou. O que eu faço? Você precisa ser comprado. Você precisa ser comprado e você precisa ser circuncidado. Mas ainda precisa ser circuncidado? Com que circuncisão? A do coração. Quando nós somos circuncidados no coração, segundo Paulo, quando o Espírito circuncida o nosso coração, nós então estamos aptos a entrar pelo batismo e fazermos parte da família de Deus. Então nós vemos a proibição de quebrar os ossos do cordeiro, que é algo que também foi cumprido em Jesus, lá em João 19, versículos 32 a 36, nós vemos que os soldados quebraram os ossos de todos os crucificados, menos o de Jesus, e o próprio João vai dizer que isso é para que se cumprisse, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, contanto que haja a circuncisão, não há restrição para a participação daquele momento, pois ela é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Sabemos que a circuncisão em si não tem valor nenhum, como vai dizer Paulo. Portanto, o rito externo, sem o valor ou sem aquilo que o representa, ele não tem valor algum. Então, se eu chegar aqui, tiver pão e vinho, mas isso aqui não estiver de fato, como é que eu posso dizer, instituído pelo poder do Espírito Santo, é só pão e vinho. Se no momento do batismo eu não estiver me entregando de coração, de corpo e alma a Jesus, se o Espírito Santo não tiver me lavado interiormente, vai ser só um banho, vai ser apenas água. Por isso o rito, ele é vazio se ele não estiver junto com aquilo que ele simboliza. Aí Deus vai dar uma última instrução com relação à participação, de que se algum estrangeiro estiver hospedado na casa deles e eles forem celebrar a Páscoa, esse estrangeiro só vai poder comer ou participar da Páscoa também se for circuncidado. E aí então ele será tratado como natural da terra e alguém do povo de Deus. Então no capítulo 13, para terminarmos, temos mais um capítulo aqui, mas acho que vai demorar demais. No 13, nós vemos Deus exigindo a consagração dos primogênitos. Que horas são? 8h20? A gente começou um pouquinho mais tarde, né? 33 minutos. Vamos deixar o 13 e o 14 então para o próximo. É melhor, porque a gente viu 2 capítulos hoje e vem 2 semana que vem. Vamos passar para as aplicações aqui. Primeira coisa que eu queria trazer para a gente hoje. Cristo, ele é o Cordeiro da Páscoa, mas ele é o Cordeiro da Páscoa que serve para toda a família de Deus, toda a nossa família. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente e é para todos que o recebem. Jesus não morreu para que apenas eu fosse salvo. O sacrifício de Jesus não é para que eu tome posse dele e não compartilhe com ninguém. O sacrifício de Cristo, ele veio para todo aquele que o recebe. E ele é suficiente para todos aqueles que o recebem. O sangue de Cristo também nos marcou para nos proteger da morte. Não fosse o sacrifício de Cristo, não fosse o sangue do Cordeiro nos marcar, nós estaríamos entregues ao anjo da morte, ou a Deus, né? A gente tem mania de falar anjo da morte, mas o texto diz que foi Deus quem passou matando. Então aquela marca na testa e na mão, lá em Apocalipse,
não dos filhos da besta, mas do povo de Deus, essa marca é o sangue do Cordeiro, é o Espírito Santo que está sobre nós, na nossa mente e nas nossas ações, em tudo aquilo que a gente faz. E nessa figura do Cordeiro nós vemos que o inocente teve que pagar pelo culpado. Aqui, pela primeira vez, a imagem explícita do inocente pagando pelo culpado é dada, pela primeira vez nas Escrituras, de forma explícita. Segunda coisa é que a Páscoa ela é um lembrete eterno que Deus libertou o seu povo, tanto lá no Egito com os judeus, quanto a igreja hoje, no poder do pecado. E por isso, o abandono do pecado deve ser total e radical. Nós não podemos deixar um pouquinho de fermento na nossa casa. Nós não podemos só não consumir o pecado, mas deixar a porta meio entreaberta para que, quando der saudade, eu volte para ele. A gente precisa se livrar do pecado, completamente, de forma radical. Se existe uma coisa em que o cristão deve ser radical, não é na sua religiosidade apenas, mas é na sua luta e resistência contra o pecado. Porque ser um religioso radical, isso é fácil. Não precisa ser cristão para ser. Mas você ser radicalmente contra o pecado, é aí que nós vemos a diferença. É aí que está a diferença. E isso só é possível com o poder do Espírito Santo. Quarta coisa é que quando Deus nos libertou do pecado, Ele providenciou tudo o que nós precisávamos para viver uma vida com Ele. A gente não precisa se preocupar em não ser bom o bastante, porque nós não somos. Nós não precisamos nos preocupar em alcançar as altas exigências de Deus para obedecer a Deus. Nós nunca vamos alcançar a perfeição da exigência de Deus. Nós precisamos obedecer. Quer dizer que então eu vou fazer as coisas como der, do jeito que der? Não. Significa que eu vou fazer tudo o que eu posso com aquilo que eu tenho. Isso é diferente de fazer o que der, como eu puder. Moisés começou a nossa história lá atrás, dando uma série de desculpas para Deus. Porque eu não sei falar. Porque o povo não vai me ouvir. Porque eu não sei o seu nome. Agora Moisés está cumprindo cabalmente tudo aquilo que Deus está mandando. Sem perguntar, sem questionar, sem pensar no e se não. Deus falou para fazer, ele vai lá e faz. Deus mandou falar, ele vai lá e fala. Então eu não tenho que me preocupar com aquilo que Deus não disse. Eu preciso me preocupar com aquilo que Deus me entregou para fazer. Se Deus me entregou para fazer algo, eu preciso fazer aquele algo. Deus não tirou a gente de onde a gente estava para que a gente fosse esquecido, abandonado. Se Ele nos tirou de um lugar e nos deu algo para fazer, é porque Ele estará conosco enquanto nós tivermos que fazer esse algo que Ele nos mandou. Então não se preocupe em tentar juntar o suficiente, em aprender o suficiente, em ser bom o suficiente. Se preocupe em obedecer em Deus, e Ele vai, através de nós, fazer aquilo que Ele tem preparado para nós. Ele vai, em nós, cumprir aquilo que Ele espera que nós sejamos. Olha, Ele precisava que Moisés se tornasse um profeta e um líder, e Moisés se tornou, mesmo não fazendo nada além daquilo que lhe foi proposto para ser feito. Deus o transformou num profeta, Deus o transformou em um líder. Senão Moisés teria continuado sendo um pastor que não sabia falar bem e cuidado da sua vidinha normal. Então precisamos aprender que a nossa provisão, a nossa segurança está também nas mãos de Deus. Amém? Amém. Então a gente continua o resto, os outros 2 capítulos que faltam, na semana que vem.